Segredos do sistema. Dizem que as mentiras têm pernas curtas, entretanto, nesse sistema escravizador humanitário, fundamentado no secretismo da pirâmide financeira globalizada, fica provado que há séculos, a humanidade continua escravizada. Este autor Edilson Celestino Ferreira. Sabemos de uma forma geral, existem mentiras de todas as espécies e muitas transformadas em verdades e que com o tempo desaparecem. Por outro lado, a verdade vem sendo vítima da mentira, em quase todas o mundo. A mentira política, religiosa, jurídica e econômica etc., são tão velhas quanto a própria civilização. Assim, existem mentiras que se misturaram com as verdades. Infelizmente, essas falsas verdades, secretamente, continuam a prejudicar o nosso presente. Com a globalização, a verdade ficou escondida na mentira. O sistema se apoderou dessa mentira, tornou-se soberano. Aquele que não aceitar a falsa verdade, corre grande risco de viver perseguido e até de ser morto. Nesse caminho, busca-se a principal mentira, que manipula a humanidade há muitos e muitos anos. E o pior, a maioria humana é enganada e não sabe. Onde está a mentira das mentiras? Na política? Na religião? Na economia? Na estatística? Na ciência? Na medicina? Na química? Na física? Na segurança? Na educação? Na saúde? Na matemática? Etc. Não sou o dono da verdade, porém, após análise superficial, tomo a liberdade de afirmar: o sistema escravizador humanitário continua a manipular todas as interrogações acima, além das demais estruturas da vida humana, através do sistema financeiro, de forma secreta, há séculos, vem controlando quase tudo, assim, vem escravizando a humanidade. Após reanálise, tomo a liberdade de afirmar: essa mentira secreta manipula, também, países, governos, políticos, justiças, constituições, sociedades, comunidades e todos pagadores de impostos. Enfim, quase tudo dominado, quase todas as estruturas da vida humanitária. Moral da história. Então, qual a maior mentira do mundo, ainda em vigor? Talvez esteja enraizada no pensamento judeu, o mais malicioso do mundo. Deixe-me emitir e controlar o dinheiro e não me importa a quem faz as leis. Representante da família Rothschild. Prezado leitor, recomendo, após o conhecimento do conteúdo deste livro, faça novas reflexões. Sabia que o segredo dessas manipulações, talvez, esteja ainda complementada pela engenharia demoníaca, através dos bancos centrais, coordenada pela pirâmide financeira internacional e suas corporações, não permitindo os países a emissão de sua própria moeda? Dizem que, por força de convenção internacional, o sistema está juridicamente correto, entretanto, politicamente incorreto, ao controlar a moeda de cada país e escravizar o povo. As mentiras. Por considerar a mentira a maior desagregadora da humanidade, para novas reflexões, relembro algumas frases de alguns personagens importantes da história, tentativa de desvendar o secretismo da maior enganação, ainda, em vigor. A história é um conjunto de mentiras, sobre as quais se chegou a um acordo. Napoleão Bonaparte. A mentira dá uma volta inteira ao mundo, antes mesmo da verdade ter a oportunidade de se vestir. Winston Churchill. O problema com o mundo é que os estúpidos são excessivamente confiantes e os inteligentes são cheios de dúvidas. Bertrand Russell. Às vezes, a única coisa verdadeira num jornal é a data. Escritor Luiz Fernando Veríssimo. Estamos próximo do Natal, teremos luzes, festas e árvores luminosas e presépio. Tudo falso, o mundo continua fazendo guerras. O mundo não entendeu o caminho da paz. Papa Francisco, novembro de 2015. E finalmente o fantástico pensamento do autor na pesquisa dissertação, o Aviso 7º, p. 35. Cristianismo, juntamente com todos os outros sistemas de crenças teísta, é uma fraude da era. Ele serviu para separar as espécies do mundo natural, e de igual modo, uns dos outros. Sustenta a submissão cega à autoridade. Reduz a responsabilidade humana no sentido em que Deus controla tudo, e consequentemente crimes horríveis podem ser justificados em nome da causa divina. Corporações. Seguindo a busca da maior mentira,
que manipula a maioria da humanidade. Veja o significado da expressão corporação. Corporação é oriunda do latim corporis e acto, corpo e ação. Trata-se de um grupo de pessoas que agem como fossem um só corpo. É uma só pessoa com objetivo comum. De uma forma geral, abrange um grupo de indivíduos submetidos aos mesmos regulamentos do estatuto. E nessa filosofia, torna-se uma associação, uma agremiação ou até uma empresa. De forma restrita é uma pessoa jurídica com direitos semelhantes a uma pessoa física. A corporação, juntamente com o texto, a dissertação, o aviso se entrelaçam numa obra genial. Veja a mensagem do autor que não quis se identificar. Este artigo tem o fim de tornar claro ao leitor que há muito mais secretismo no funcionamento deste mundo do que se imagina. E esse fato pode ser provado. As pessoas precisam entender a natureza dos problemas enfrentados pela família humana, para que se possa encontrar soluções significativas. Não pedimos nem esperamos que ninguém acredite na informação aqui apresentada, sem que primeiro todas as evidências por si mesmo. Não pensem que a informação apresentada a seguir é um lote de palha, se por acaso não conhecerem os nomes e organizações que apresentaremos. Ora, tudo o que você vai ver em seguida é de grande importância, porque tudo se relaciona à medida que o artigo se desenvolve. Em letra maiúscula para despertar o leitor, aqui se inicia a mentira da mentira. Sabia que todos os países ocidentais têm na verdade o direito legal de emitir a sua própria moeda e estipular o seu valor, mas por que alguns não o fazem? Ao contrário do conhecimento geral da opinião pública, as nações e governos pedem dinheiro emprestado, através do sistema de banco central, que funciona de forma privada, via reservas fracionárias bancárias. Sabia que os bancos centrais são capazes de criar dinheiro do nada, através da criação do dinheiro como débito e ainda lucram com as cobranças de juros sobre os empréstimos? Sabia que antes da criação da internet o sistema já explorava a humanidade? Imagina agora, com a circulação da moeda virtual? Sabia que existem secretismos, que a maioria das pessoas, talvez, esteja enganada a pensar que os impostos são usados para pagar pela infraestrutura, estradas, escolas etc., considerando que a Receita Federal do Brasil, a arrecadação de impostos, seriam de fato, controlado pelas corporações do Banco Central, incluindo a Casa da Moeda. Inclusive, o Brasil não pode emitir sua própria moeda, o real? Moral da história. Não importa a forma que você escolhe para ver as coisas, perceba que toda pessoa que tem um trabalho é forçada, todo ano, a dar aproximadamente 3 meses do seu salário em impostos, conforme a alíquota incidente sobre o seu salário, para pagamento do imposto de renda para a sustentação deste sistema. Esse dinheiro estaria indo diretamente para os banqueiros privados, que possuem e operam o sistema da Reserva Federal nos Estados Unidos? Enfim, seria um golpe dado de forma privada, via cobrança do impostos? Prezado leitor, trata-se de um assunto complexo. É preciso entender que este controle global do sistema monetário se encontra no controle de todos os subsequentes sistemas importantes, controlando governos, mídias, educação, saúde, segurança, alimentação e tudo mais. É importante saber que o controle do sistema monetário global foi alcançado através do controle do sistema do Banco Central. Esse sistema é uma empresa operadora de forma privada. Na tentativa de se buscar o segredo dessas corporações, segue a complexa saga mentirosa, enfrentada pela família humana. E para reflexão, é bom repetir a frase histórica corporativista, considerada genial e passou a ser colocada em prática e controla, quase, todas as finanças da humanidade. Pensamento diabólico judeu. Deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e não me importa quem faz as leis. Rothschild 1938. Desse engenhoso pensamento, esse banqueiro teria se transformado no genial rei da manipulação monetária? Por tratar-se de assunto complexíssimo, não seria bombástico e extraordinário tentar entender que os donos do dinheiro global pertencem a um pequeno grupo que vem manipulando e enganando a humanidade há muitos e muitos anos? E que mais de 90% da população do mundo não sabem dessa trama diabólica? Seguindo essa saga mentirosa, veja a profundíssima mensagem que Henry Ford afirmou em 1922, há 2 séculos. Convém que o povo não perceba o sistema bancário e monetário, pois, se percebesse,
acredito que haveria uma revolução, antes de manhã de amanhecer. Prezado leitor, sabia que a frase de Ford acima, refere-se à complexa movimentação monetária, que movimenta a economia no mundo? Sabia que, alguns países imperialistas, como o anglo-alemão e suas corporações secretas, podem emitir e dar valor à sua moeda e não o fazem? Que por essa razão, a maioria das nações e governos subordinados ao sistema secreto da pirâmide financeira internacional? Sabia que nenhum país, onde existe o Banco Central, pode emitir a sua própria moeda? Que esse sistema funciona de forma privada, através de reservas fracionárias bancárias? Sabia que o sistema de bancos centrais pode fabricar o dinheiro do nada, ou seja, emissão do dinheiro como débito e ainda pode lucrar com os juros desses empréstimos? Sabia que somos enganados pelo sistema, achando que os impostos são utilizados para pagamento de infraestrutura e educação, saúde, segurança, estradas, etc.? Sabia que o dinheiro do seu salário foi financiado pela pirâmide financeira ao governo do Brasil e ainda cobra juros sobre o empréstimo? Logo, é uma agiotagem. Não existe dinheiro e sim, somente dívidas. Sabia que, anualmente, 3 meses do seu salário em impostos são direcionados para esse pequeno grupo privado, via Imposto de Renda Controle Fed contra Banco Central, conectado à pirâmide secreta da Reserva Federal? Você sabia que a pirâmide financeira está interligada às dinastias internacionais bancárias, das famílias dos Rothschilds, dos Morgans, dos Rockefellers, etc., e suas corporações continuam manipulando a economia global? Veja a engenharia sistêmica, inteligente, ardilosa e maliciosa que manipula a humanidade. Tentando simplificar. Faz de conta que você é o sistema. Quando você controla a distribuição do dinheiro, você controla o governo. Quando você controla o governo, você controla as pessoas. Quando você controla dinheiro, governo e pessoas, através de informações, mídia, você controla quase tudo. Moral da história. É assim que imagino, há mais de um século, o sistema secreto vem escravizando a humanidade. Ora, se você controla o governo, você controla as pessoas e juntamente com a mídia globalizada, se você transforma a mentira em verdade, enfim, praticamente, não estaria quase tudo dominado por você? Gente, sabia que é através desse artifício secreto que todos nós estamos sendo escravizados pelo Senhor Dinheiro? Prezado leitor, sabia que essa engenharia da pirâmide macabra, controladora de quase todas as finanças do mundo, usa o Fed, Banco Central dos Estados Unidos, como agente secreto regulador da maioria da economia dos países, inclusive o Brasil? Atenção leitor, não é à toa que os bancos centrais, origem no Banco da Inglaterra, é independente em cada país. Abra os olhos brasileiros, ora, esse sistema secreto, por convenção dos banqueiros, absurdamente, exige do presidente do Brasil em exercício, Bolsonaro, porque, antes de entregar a faixa presidencial, fica na obrigação de assinar a continuação da independência do Banco Central. E ainda, o novo presidente, e nesse caso Lula, somente poderá mudar a presidência do Banco Central, após 2 anos de mandato? Por quê? Por quê? Prezado eleitor, não daria para desconfiar onde está a autonomia democrática? Sistema secreto, acima da Constituição do Brasil? Cadê o patriotismo dos ex-presidentes da República, através dos tempos? Após essas informações, o Brasil refém do sistema, algo não precisaria ser desvendado? O golpe da República, obrigando de Dom Pedro I voltar para Portugal, a morte de Getúlio Vargas, a renúncia de Jânio Quadros, impeachment de Collor de Mello e Dilma Rousseff e desaparecimento de muitas lideranças, estariam relacionados e esses segredos? E a mesma forma nos Estados Unidos, os assassinatos de John Kennedy, Abraham Lincoln, caso Watergate, governo de Nixon, a negação ao segundo mandato de Trump, etc. Recomendo ao prezado leitor fazer novas reflexões e, se possível, pesquisar sobre esses secretismos.